Bem-vindos, meus amores, bem-vindos à nossa quarta live das 10 aí, né, do nosso aquecimento para a MED, para a Maratona do Emagrecimento Definitivo. Todo dia um tema diferente, um tema especial associado ao emagrecimento. Tema de hoje, um tema que eu amo falar sobre ele, porque é um tema muito predominante, parece muito lá no consultório, né? E as minhas meninas também dos cursos sempre relatam a questão da dor associada, né, ao processo inflamatório causado pelo sobrepeso. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: esse tema talvez todo dia eu convivo com ele em relação às dores associadas aí ao sobrepeso e à obesidade. Vamos falar um pouquinho, eu trouxe 9 condições diferentes de dores para vocês entenderem. Eu vou começar explicando um pouquinho para vocês, né, como é que essa obesidade, como é que esse sobrepeso acontece, o que acontece de processo inflamatório, que eu sei que muitas vezes vocês escutam tanto a gente falar processo inflamatório, processo inflamatório, processo inflamatório, e às vezes fica sem saber o que é. Então, vamos entender de uma maneira muito simples, para que vocês entendam o que é esse processo inflamatório, o que a gente pode fazer, quais são as manifestações aí das dores que esse processo inflamatório provoca e aonde ele pode mexer, tá bom? Vamos começar falando, então, vou explicar um pouquinho para vocês, né, como eu sempre começo introduzindo em todas as lives, quero falar um pouquinho para vocês de maneira simplificada, como é que acontece o acúmulo de gordura ali no corpo. Uma coisa importante da gente saber, antes da gente entrar nesse assunto propriamente, na parte da fisiologia aí, quero explicar um pouquinho para vocês que, mais uma vez, saiu uma publicação que o Brasil continua aí no mapa da obesidade de um dos países que mais tem obesidade no mundo. E um dado que me preocupou, que foi realmente a publicação, deve ter coisa aí de 15 dias da Organização Mundial da Saúde, saiu uma nota, né, divulgando isso, dizendo que o número da obesidade entre crianças e adolescentes, ela aumentou mais de 10 vezes comparado às 4 últimas décadas. Gente, isso é muita coisa. Esse número é muito grande. Por que a preocupação que a gente fala de crianças e adolescentes? Porque se uma criança, ela vive já naquela condição ali de obesidade e sobrepeso, a chance dela se tornar um adulto obeso é muito maior. Então, a gente tem que realmente ter essa preocupação lá na infância, olhar para essa criança de maneira muito especial, com muito carinho, procurar ajuda, procurar orientação, e não só pela questão física que incomoda a criança sofre, muitas vezes sofre bullying, né, ali na escola, se sente incomodada, infeliz, mas por uma questão de saúde e de prevenção. Então, se eu vejo hoje uma criança que está ali na condição de sobrepeso e obesidade, a gente tem que ter um olhar muito carinhoso, muito especial com ela, para a gente cuidar com carinho, para que evite que essa criança seja um adulto obeso e sofra as consequências físicas aí e emocionais desse sobrepeso e dessa obesidade. Vamos lá, então vamos falar sobre essa questão do sobrepeso e da obesidade de maneira simplificada, muito simplista essa visão. Como é que acontece o sobrepeso, a obesidade? Como é que acontece o acúmulo de gordura? Nós somos ali, né, as nossas reações químicas ou os metabolismos, né, o nosso metabolismo, ele demanda energia, ele gasta energia. Então, se eu consumo mais energia do que eu gasto, aquele excesso vai ser acumulado na forma de gordura. Então, assim, quero só reforçar, tá? Isso é uma visão simplista da obesidade. Estou dizendo só como é que funciona a questão da fisiologia. A gente come mais, aquilo acumula, acaba virando gordura. Então, se eu sei que tem essa relação, eu preciso ter um cuidado muito grande. Então, claro, na seleção dos alimentos, na quantidade desses alimentos e principalmente de expor o meu corpo ao movimento para que ele gaste mais, para que ele tenha gasto energético, para que esse metabolismo seja equilibrado junto ao consumo de alimentos. E uma coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: qual é o grande problema hoje, gente, do sobrepeso, da obesidade? É uma questão de estética? Longe de ser só isso. Muitas vezes as pessoas se incomodam quando estão com sobrepeso e obesidade. Sim, eu já visto que eu trabalho com emagrecimento, escuto muito relato de pessoas que se sentem infelizes, outras não se sentem, e cada um, né, sabe de si, e enfim, né?
Mas o grande problema disso é a sobrecarga que a gente traz para o nosso organismo. Todo acúmulo de gordura, aquilo que vai virando excesso dentro do meu organismo, vai gerando um acúmulo de peso, uma sobrecarga geral no meu organismo, e que se isso vai aumentando com o tempo, ou seja, essa pessoa vai engordando mais, vai ganhando mais peso, a gente vai sobrecarregando ainda mais, não só a questão de articulações, a parte física, mas a gente sobrecarrega funcionamento de órgãos. Nós somos seres sistêmicos, né? Tudo nosso é ligado, nada é independente, nada funciona solto. Tudo tem ligação uma coisa com a outra, todos os órgãos estão interligados. Então, uma vez que um órgão vai sofrer uma sobrecarga, aquilo vai refletir em outra coisa, né? Por isso que, inclusive, é tão complicado a gente acompanhar um ser humano, assim, que está buscando acompanhamento, porque às vezes você regula uma coisa, e aí quando você acha que está tudo bem, desregula outra. Aí você vai lá, regula aquela outra coisa. Quando você vai ver, desregulou outra. Porque uma coisa vai influenciando na outra, e a gente tem que ter essa visão, então, sistêmica do ser humano. Então, se eu sei que o sobrepeso expõe o meu organismo a uma sobrecarga, eu tenho que entender que essa sobrecarga acontece em todo o meu organismo. Se a gente fala de uma questão física, eu trouxe uma imagem para mostrar para vocês aqui. Quero pegar? Bom, primeiro eu vou mostrar, são duas imagens, tá? Quero que vocês vejam o seguinte. Por que eu falo para muita gente que a gente não tem que se ligar muito na questão de peso, né? De ficar preocupada ali se você está diminuindo ou aumentando peso, ainda que eu saiba que quem está buscando emagrecimento precisa desse estímulo da balança. Mas quero mostrar para vocês uma imagem. Eu vou botar na frente do meu rosto, mas eu vou estar aqui atrás explicando, tá? O que acontece? Eu quero que vocês vejam o que representa 2 quilos de gordura e o que representa 2 quilos de músculo dentro de um organismo, dentro do corpo de uma pessoa. Olha o tamanho, o volume que tem 2 quilos de gordura quando eu comparo a 2 quilos aqui de músculo. O músculo, ele tem uma densidade muito menor, então ele pesa mais, no menor espaço. E aí eu tenho os mesmos 2 quilos num volume enorme, que imagina agora uma pessoa, gente, por exemplo, que está 30, 40, 50 quilos acima do limite do peso que o corpo dessa pessoa toleraria, suportaria. Você imagina um volume grande desse aqui, ó, em cima de uma articulação, em cima de um joelho, em volta de um coração. E aí eu trouxe outra imagem para vocês verem, que, olha só, isso aqui é uma imagem de um exame de uma ressonância magnética que foi feita em 2 pessoas. Essa pessoa aqui é uma pessoa mais magra, e aqui a gente tem uma pessoa em condição de obesidade. Eu quero que vocês observem, aqui é um exame de imagem, uma ressonância, né, que foi feita de 2 pessoas, uma pessoa mais magra, uma pessoa em condição de sobrepeso. Eu quero que vocês reparem alguns detalhes. Vejam, vou chegar até mais pertinho aqui para vocês verem. Vejam aqui a espessura do osso de uma pessoa que não tem condição de sobrepeso e obesidade. E olha como está fininho o osso de uma pessoa obesa. Outra coisa que eu quero que vocês olhem, tamanho de fígado e coloração. Tudo isso que vocês estão vendo em amarelinho claro é gordura acumulada. Então, vocês observem, ó, que em volta de todo esse organismo, que esse corpo, a gente tem gordura. E tudo que está amarelo, quando a gente compara com essa outra imagem, é porque está com gordura. Agora, olha esse fígado aqui amarelinho. Isso aqui já a pessoa desse nível que está aqui já tem esteatose hepática grau 3, que é a gordura no fígado. Olha aqui a gordura visceral, tudo em volta de todos os órgãos. Já tem gordura em volta. Olha aqui que diferença, tá vendo? Aqui a gente quase não vê
a parte amarela da gordura, o fígado muito menor comparado a esse aqui. E outra coisa importante da gente ver, olha aqui, é o coração. Esse coração, além de ele estar hipertrofiado, ele está grande comparado a esse aqui, ele ainda tem toda uma camada de gordura em volta dele, que a gente tem que olhar. Vocês já tinham visto uma imagem assim, gente? Eu acho que quando a gente traz para a realidade essa questão de ilustrar, fica muito mais real, né? Da gente ver. O que acontece aqui quando eu vejo uma imagem dessa? Olha só, se eu tenho aqui um organismo que está repleto, sobrecarregado, gente, de gordura, né? Você vê que está dentro do abdômen, está em volta do corpo, está no coração, está no fígado e está em todos os outros órgãos. Aqui, quando a gente vê uma imagem dessa aqui, a gente começa a entender por que uma pessoa, então, que tem sobrepeso e obesidade, sente tantas dores. Uma coisa importante para vocês saberem. Todo tecido adiposo, tecido de gordura, né? A gordura do corpo, ela é como uma glândula endócrina. O que é isso? Né? Ela produz hormônios, só que são hormônios que estimulam a inflamação. Aí volta a minha imagem. Imagina então, só de olhar, quem é mais inflamado aqui? Essa imagem da minha direita ou a imagem da minha esquerda? Pelo pouco que eu falei para vocês. Volto a falar, tá? Olha lá. Imagina, 2 quilos de músculo, 2 quilos de gordura. Por isso, gente, que a gente não pode se prender em balança. Quando eu me prendo em balança, eu incorro no erro. Porque muitas vezes eu estou dentro do processo de emagrecimento, eu estou vendo o meu corpo mudar, estou vendo a minha roupa ficar mais folgadinha, minhas roupas voltando a servir, e eu vou lá na balança, principalmente quando eu faço isso associado a exercício físico. Quando eu emagreço fazendo exercício físico e comendo direitinho, eu começo a fazer uma substituição ali, né? Muitas vezes vai saindo gordura, vai entrando massa magra, e nem sempre o peso na balança vai mudar. Inclusive, tem condições de peso que aumenta na balança. Então, quem fica preso em balança acaba se frustrando muito, porque fala, poxa vida, eu fiz tudo direitinho e não estou vendo o peso na balança mudar. Então, vejam isso aqui, ó. Tá vendo? 2 quilos de músculo, 2 quilos de gordura. Nós temos os mesmos 2 quilos, mas ocupa um espaço muito maior. Haja visto isso aqui, essa outra imagem aqui que eu mostrei para vocês. Agora, vocês imaginem, vamos trazer para a parte fisiológica. Como é que está a articulação dessa pessoa? Inclusive, vou chegar mais perto para vocês verem. Olha que interessante. Olha no joelho dessa aqui, ó. Como é que a cartilagem está mais grossa quando a gente compara com essa aqui, que já está fininha, ó. Os discos de cartilagem, eles desgastam com o sobrepeso. Imagina, gente, um organismo que foi feito para sustentar um peso, do que vocês estão vendo aqui de parte vermelha, ele sustenta um peso muito maior. Imagina essas articulações. Olha o ombrinho. Tá vendo que esse ombro aqui está encaixadinho? Olha aqui como é que está jogado para o lado. Esse ossinho aqui. Imagina, gente, isso aqui a longo prazo, como é que deve ser dolorido não estar assim nessa condição anatômica? E eu ficaria horas analisando isso aqui com vocês. Mas vamos lá. O que acontece? Então, uma vez que eu sei que o tecido adiposo, o tecido gorduroso, ele é altamente inflamatório, ele produz uma substância que chama citocina inflamatória. Então, vocês têm que pensar o seguinte: quanto mais sobrepeso e obesidade, quanto mais gordura a pessoa tem, mais inflamada ela é. E um dos sintomas dessa inflamação é a dor. E vocês vão entender, eu trouxe 9 dores diferentes para vocês. Quero que vocês imaginem uma situação. Vamos pensar lá, quem faz exercício físico, logo que começou, ou quando dá um estímulo diferente para o corpo, gente, no outro dia, 2 dias depois, 48 horas depois, fica tão dolorido. É muito doído. Quem já passou por isso sabe qual é a dor que eu estou falando. Sabe o que é isso? A dor de um processo inflamatório que o exercício fez. Só que nesse caso é uma coisa boa.
porque vai gerar adaptação naquele organismo, porque veio de um bom estímulo. Então, a dor foi causada pelo exercício físico, aquilo ali vai se recuperar. Agora, vocês imaginem uma dor crônica que uma pessoa sobrepeso e obesa sente, e ela dorme e acorda com aquela dor enquanto ela está naquela condição de sobrepeso e obesidade. Esse organismo, ele está muito sobrecarregado, muito sobrecarregado. E se vocês viram naquela imagem que eu coloquei para vocês, ambas estruturas de dentro, de osso e de músculo, são semelhantes. E aí muda muito o que está por fora, tecido adiposo, gordura. Então, esse excesso, gente, de peso, eu quero que vocês entendam que ele é sistêmico, ele não vai atrapalhar só os ossos, ele vai atrapalhar todo um sistema desse organismo que funciona, porque nós somos sistêmicos, nada é por acaso, então vai sobrecarregar outras coisas. Quero entrar agora com vocês aqui nas dores, tá bom? Quais são as dores mais típicas associadas ao sobrepeso e à obesidade? Primeira delas, artrite. Muitas pessoas que são sobrepesas ou que são obesas desenvolvem artrite. O que é artrite? Artrite é uma inflamação das articulações. Então, devido à sobrecarga que acontece ali pelo peso, desgasta, como eu mostrei para vocês aqui na imagem, aquela cartilagem era para estar mais assim, de repente ela faz assim e os ossos começam a ranger, né, a raspar um no outro, e isso provoca inflamação. Se provoca inflamação, vai provocar muita dor. Já viu pessoas que são sobrepesos e obesas que não conseguem caminhar muito, que não conseguem subir uma escada? Então, é justamente isso, pela sobrecarga que veio ali do sobrepeso, da obesidade, provocou inflamação nas articulações. Segunda doença, que é associada a essa condição de dor vinda pelo sobrepeso da obesidade, fibromialgia, conhecem? Sempre falam para mim aqui, sempre me perguntam nas lives. Fibromialgia. Fibromialgia é uma doença autoimune marcada por uma dor intensa no corpo todo, na musculatura, nas articulações. Não se sabe exatamente o que causa, mas o que a gente sabe hoje, que ela é uma doença de fundo emocional agravada pela condição de sobrepeso e obesidade. E olha só, é uma doença autoimune, não tem cura. Quando a gente consegue controlar, a pessoa passa bem, vive períodos aí sem dor, de remissão, mas pode acontecer recidiva, pode acontecer de vir de novo, dores agudas, e são dores terríveis. Quem sente sabe o que é. Então, assim, não que a obesidade seja totalmente responsável pela fibromialgia, mas o que se sabe hoje, o que os estudos trazem, é que essa condição de sobrepeso e obesidade acaba agravando a fibromialgia e pode ser gatilho para quem vai desenvolver, tá bom? Terceira doença, dores nas costas. Imagina, gente, vou lá eu de novo na minha imagem, tá? Imagina como é que tá a coluna dessa pessoa aqui, tendo que sustentar todo esse peso aqui de tórax e de abdômen. Dolorida, sobrecarregada, muitas vezes a pessoa anda com dificuldade, fica curvadinha, isso sobrecarrega demais a articulação da coluna, dói demais, gente, e é uma dor horrorosa. Eu falo isso porque meus pacientes relatam, Fernanda, sinto muita dor, dor na lombar, dor aqui na parte do meio da coluna, dói demais, e vou dizer para vocês que é uma das dores mais prevalentes da população mundial, é dor nas costas associada à condição de sobrepeso e obesidade por essa condição inflamatória que é provocada por essa condição do peso aumentado e das citocinas inflamatórias que esse tecido, o tecido adiposo, ele secreta essa substância que aumenta a inflamação. Outra dor associada à condição de sobrepeso e obesidade, fascite plantar. O que é fascite plantar? Uma dor que dá lá no calcanhar, na parte de baixo do calcanhar. Quem tem também fala que é uma dor horrorosa, uma dor que dá na planta do pé ali. Ela pode ser causada quando a pessoa caminha demais, quando a pessoa usa salto demais,
ou quando a pessoa tem uma condição de sobrepeso e obesidade que acaba sobrecarregando ali todo aquele peso, vai lá para o pé e provoca um processo inflamatório da sola, da planta do pé. Viu, gente? Então, assim, olha quanta coisa, olha quantas dores eu estou falando para vocês, mas ainda estou na metade dessas dores. Outra dor muito relatada, dor nos nervos, neuropatia, pessoas que sentem uma queimação nas costas, uma dor que parece que está queimando, e essa dor, ela é causada, essa neuropatia, gente, ela é causada pelos altos níveis de glicose no sangue. Geralmente, pessoas que são sobrepeso e obesa têm uma alimentação descompensada quanto ao carboidrato. Então, isso também está muito associada ao desenvolvimento de diabetes. Nem todo diabético é obeso, mas quase todo obeso desenvolve diabetes, justamente por esse excesso de carboidrato refinado associado às gorduras, acaba desenvolvendo. Então, a neuropatia diabética, que é essa dor nos nervos, é uma dor que quem tem diz que parece um formigamento nas costas, ela está associada a isso. Então, quando uma pessoa chega para mim, me mostra um exame, eu vejo lá uma glicemia aumentada, e aí eu vou escutando relatos. Nossa, Fernanda, parece que eu sinto um formigamento aqui na altura das pernas, né? Aqui perto do quadril, coluna. A gente tem que abrir o olho para essa neuropatia diabética aí, porque tem relação. E outra coisa, o que acontece? Sabe uma doença? Só lembrando aqui, uma doença que está associada, não é uma doença, né, gente? Uma condição de dor crônica e aguda, nesse caso é aguda, que está associada também à piora para quem tem sobrepeso e obesidade, cólica menstrual. Cólica menstrual é um processo inflamatório ali do útero causado por uma contração uterina, né? Tudo estimulado por hormônios. Mas quando a pessoa, uma mulher que tem predisposição a ter cólica e ela está numa condição de sobrepeso e obesidade, essas cólicas tendem a ser muito piores. Justamente porque se essa mulher tem mais tecido adiposo, ela tem mais tecido de gordura, e eu falei para vocês que esse tecido de gordura produz substâncias que são inflamatórias, isso tende a agravar ainda mais essa condição de dor da cólica dessa mulher. Outra dor também muito presente, dor de cabeça, enxaqueca. Então, muitas pessoas também relatam sentirem dor de cabeça, enxaqueca, e a gente vê isso numa condição agravada ainda. Ah, é regra? Não, gente, não é regra, de jeito nenhum. Não é porque você está acima do peso que você vai ter que ter todas essas dores que eu estou falando, de jeito nenhum. Pode ser que você sinta uma, pode ser que você não sinta nenhuma, depende da forma como o seu organismo faz isso, relata, né? Trata essa questão inflamatória. Por que dor de cabeça está muito associada? Por causa da pressão intracraniana. Então, acaba tendo também acúmulo de gordura nessa região da face, do crânio, e isso faz compressão do crânio, o que faz com que a pessoa sinta muita dor de cabeça, desenvolva enxaqueca, e aí a gente vai lá para o olhar da alimentação, ver o que é gatilho para essa pessoa aí, o que está piorando a condição dela, dessa dor de cabeça, dessa enxaqueca. Tem uma dor, e que, por coincidência, hoje uma paciente minha me mandou uma mensagem falando, não sei se vocês já ouviram falar, que é uma doença, não sei se vocês já ouviram falar em espondilite anquilosante. É uma doença autoimune, muito característica em pessoas que têm sobrepeso e obesidade, e a gente vê essa doença, é uma doença eu vou falar primeiro o nome, como é que é para vocês, depois eu explico, tá? A manifestação da dor dela é no esqueleto axial. O que é isso? É ali da cintura para cima. É uma manifestação de dor que a pessoa sente nas costas e pescoço, marcada por uma rigidez, ao ponto, às vezes, de levar a pessoa a não mais caminhar pela rigidez da coluna que vai acontecendo. Então, a espondilite anquilosante, essa doença autoimune, é agravada pela má alimentação, pelos hábitos de vida, e principalmente pela condição de sobrepeso e obesidade. E tem as dores indiretas. Muitas vezes, o que acontece? A pessoa que está ali naquela condição de sobrepeso e obesidade, por exemplo, doeu o pé.
ou doeu a coluna, ela vai lá, usa analgésico, usa relaxante muscular, usa medicações para aliviar a dor, anti-inflamatórios para aliviar aquela dor, e aquele uso, né, crônico, o uso constante daquele medicamento, acaba agravando uma outra condição. Por exemplo, a pessoa vai desenvolver gastrite, desenvolve úlcera, né? Vai lá, começa a ter, às vezes, esteatose medicamentosa. Então, são outras doenças, são doenças secundárias ou dores secundárias que surgem em razão dessas dores primárias associadas à condição de sobrepeso e de obesidade. E aí vocês podem estar agora assim, né? Nossa, Fernanda, socorro, falou tanto de dor, agora vamos falar de tratamento, né? Gente, de todas essas dores que eu falei, dessas 9, o que vocês já viram, o que vocês já sentiram? Por que a gente fala tanto que tem uma preocupação tão grande? E eu tenho certeza que vocês escutaram já muitos médicos, muitos nutricionistas falando dessa condição, por que sente, por que a inflamação a gente tem que ter esse olhar. Porque quando a pessoa está dessa condição de estar inflamada, ou seja, de você estar com a porta aberta para outras infecções ou para outros problemas que podem chegar dentro desse organismo que está debilitado, que está lá cheio de substâncias que não estão fazendo bem, que estão recrutando o sistema imune. Sabe como é que funciona a questão da inflamação? Deixa eu ver se eu exemplifico aqui para vocês. Vamos lá. Vou pegar um negócio aqui para vocês entenderem. Imagina, vamos entender o que acontece. Imagina que esse aqui, é seu, deixa eu ver o quê? Vamos pensar aqui. Deixa eu ver que órgão que eu vou falar que é esse aqui. Vamos falar do joelho. Imagina que esse aqui, é seu joelho, tá? Ele tá aqui, você sente dor demais nas articulações. Nossa, como dói essa articulação, você já foi diagnosticada com artrite. E aí esse joelho aqui tá doendo. Por que ele tá doendo, gente? Porque tem uma condição de gordura aqui em volta. Vamos imaginar que o joelho é essa parte marrom. Essa parte azulzinha aqui, é a gordura que tá lá em cima do seu joelho, provocando sobrecarga aqui nesse joelho. Esse tecido de gordura, eu expliquei para vocês que ele libera substâncias inflamatórias. Quando essa substância aqui cai na corrente sanguínea, o nosso sistema imune, que está passeando pelo organismo, está lá na corrente sanguínea passeando, ele percebe que tem essa substância inflamatória aqui. Aí, o macaquinho é o sistema imune, tá? Aí o macaquinho faz assim, meu Deus, tem invasor, vamos lá combater, tem coisa errada acontecendo. Aí, esse sistema imune percebe que tem essas substâncias inflamatórias aqui. Esse sistema imune vem aqui tentar combater essas substâncias inflamatórias. Vem aquele monte. Aí ele chama, ele não vem sozinho. Ele chama lá todos os glóbulos brancos. Vem linfócito, vem neutrófilo, vem todo mundo. E aí vai chegando gente. Vamos lá. Vai chegando gente. Ele vai chamando e vem chegando gente em volta desse joelho que está doendo. O joelho está aqui, gordura está aqui, aqui em volta cheio de substância inflamada. E vem glóbulo branco para defender. Quando chega sistema de defesa, para combater essa inflamação, o sistema de defesa joga mais substância inflamatória. Gente, se eu já tinha substância inflamada aqui, se o joelho já estava inflamado, o nosso sistema imune, para combater, inflama mais. Que a defesa, ele quer tirar aquele órgão que está ali agredindo você. Piora isso, sobrecarrega o sistema imune, piora a inflamação, a dor aumenta. O que a gente tem que fazer? Diminuir essa gordura para que esse joelho volte a sorrir, para que esse sistema imune vá para o lugar dele. E aí a gente começa a aliviar a pressão desse joelho. Vocês entenderam como é que funciona, então, hoje? Por que as dores acontecem? Então, olha só. Uma vez que a gente sabe... Deixa eu botar meu joelho, minhas coisas aqui do lado. Uma vez agora que vocês aprenderam qual é o mecanismo da dor, vamos falar como é que a gente pode melhorar. Primeira coisa, claro, estilo de vida, melhorar a alimentação,
escolher melhor alimentos, ter alimentos anti-inflamatórios, vou falar sobre eles para vocês, tá bom? Então, vamos lá. Se eu sei que açúcar e gordura piora essa condição da dor, primeira coisa que eu tenho que fazer é evitar o consumo em excesso de gorduras e de açúcar. Uma vez que eu fiz esse controle, eu começo a olhar agora para outras coisas. O que mais que eu posso colocar para melhorar essa condição de dor que eu estou sentindo? Então, vamos lá. Reduzir açúcar e gordura. Frutas e vegetais. A gente precisa de antioxidante. Todas as lives eu falo de antioxidante para vocês. São também aqueles que combatem, que protegem, que dão... É como se fosse um escudo que a gente coloca ali na frente dos órgãos e das células para evitar esse desgaste, esse ataque tão grande. Então, quanto mais frutas e vegetais a gente coloca na alimentação, mais condição a gente dá para o nosso organismo de combater essas dores, essa inflamação. Outra coisa importante que as pessoas subestimam: água. Água. Lembra que eu falei para vocês, já em algum outro momento, outra live, que metabolismo é um conjunto de reações químicas? Se é um conjunto de reações químicas, eu tenho que ter atenção à minha alimentação, porque se eu como elementos químicos bons, meu metabolismo vai ser top. Se eu como coisas ruins, meu metabolismo vai ser ruim. Só que tudo isso acontece na presença da água. Eu preciso da água para que as reações químicas do meu organismo aconteçam bem. Muitas dores podem ser evitadas ou melhoradas quando a pessoa está bem hidratada. Outra coisa que eu falo e vou falar sempre também, exercício físico, gente. Exercício físico tem o poder de fortalecer sua musculatura, de promover gasto energético, de você ir alcançando emagrecimento. Além de melhorar a condição emocional, a gente tem a questão do gasto físico que a gente precisa. Não falamos lá no comecinho que a obesidade e sobrepeso acontece porque você consome mais do que você gasta? Então, eu preciso expor o meu organismo a um gasto energético. Musculação goste mais, mas aí pode ser qualquer exercício físico vigoroso, moderado a vigoroso, só não pode ser devagarzinho, né? E aí é para promover gasto energético. Falei para vocês de alimentação, falei hidratação, antioxidantes, exercício, aromaterapia, gosto demais de aromaterapia. Então, um dos aromas que funciona muito para inflamação é o cravo. Você comprar um olhinho essencial de cravo, ou você põe lá 2 gotinhas na sua mão. Quem sente dor, tá, gente? Quem tem dor crônica aí, pinga 2 gotinhas de óleo de cravo na mão, esfrega e cheira. Vai aspirando até aquele cheirinho acabar. Outra coisa que funciona muito, ou você põe aqueles aparelhinhos na tomada que esquenta e vai liberando o aroma à noite, ou você pinga ali também na sua fronha do travesseiro e aquilo vai soltando e liberando aquele aroma. A aromaterapia funciona lá nos nossos neurotransmissores. Quando eu sinto um aroma específico, um cheiro, ele passa aqui pelo meu nariz e vai bater lá no meu cérebro. Quando aquele cheiro específico chegar lá no meu cérebro, ele vai reconhecer e ele vai mandar um estímulo anti-inflamatório para aquela dor por causa daquele cheiro que eu estou sentindo. Estou simplificando para vocês entenderem, tá? Mas é assim que funciona. A aromaterapia tem validade, tem importância. Uso de própolis, importantíssimo para desinflamar. 15 gotinhas por dia, todos os dias, diluídozinho ali num pouquinho de água. Quem tem dificuldade de usar própolis, por causa do gosto, põe um pouquinho de suco de uva integral e toma, vai funcionar, vai ajudar. Anti-inflamatório potentíssimo, antibacteriano, antifúngico, maravilhoso. Outra coisa que eu gosto muito, gengibre. Gengibre é anti-inflamatório. Outra coisa, os chás. Chás que eu amo para dor, para inflamação. Então, se você vive qualquer dessas condições que eu te falei aqui, anota aí o chá que eu vou falar. Tá bom? Então, vamos lá. Ó. Quais são os chás que ajudam na melhora da inflamação, na melhora da dor, dessa percepção da dor? Temos chá de canela, chá de cúrcuma, chá de gengibre, chá de moringa. Eu preciso olhar, gente, que é tanto chá.
E o chá da casca de jabuticaba. Isso. Inclusive, ó, quem tem endometriose também, mulheres que sentem endometriose, fazer uso desses chazinhos ajuda muito. Outra coisa importante, ômega 3. Ômega 3 extremamente anti-inflamatório. Falei para vocês que tecido adiposo, tecido gorduroso, é uma coisa que produz hormônio, que produz substância que inflama. O ômega 3 faz o contrário, ele desinflama. O ômega 3 faz o nosso corpo produzir substâncias que vão combater a inflamação. Adoro, viu? Ontem falei, vou falar de novo, e acho que talvez em todas as lives eu vou falar isso para vocês. O shotzinho de manhã cedo não é milagroso, quem atribui milagre a esses shots aí exagera, mas se a gente está falando em diversas estratégias para melhorar a dor de quem tem essa condição de dor aí crônica, que sofre com dor, tem um shotzinho para fazer em jejum, e não é gostoso, tá? Mas ele resolve demais. É você espremer lá, põe um pouco, se quem não consegue tomar puro, põe um pouquinho de água, espreme meio limão, coloca gengibre raladinho ou cúrcuma e espirulina. Espirulina é uma alga verde. Aí você põe lá um pouquinho, uma pontinha de colher, mistura tudo e toma aquilo em jejum. Cuidado para quem tem sensibilidade nos dentes. O limão corrói, né? Ali desgasta mais o esmalte. Então, se você quer tomar, se você tem sensibilidade no dente, usa canudinho, que aí não passa pelo dente e você não vai sentir essa sensibilidade. Então, aí temos as 9 dores, eu trouxe para vocês as 9 dores associadas à condição de sobrepeso e obesidade. Falei para vocês que nosso tecido adiposo, tecido gorduroso, produz substâncias inflamatórias, por isso que muitas vezes essas condições de dor parecem maior, piora e muitas vezes se torna crônica, justamente por isso, por causa dessa condição inflamatória desse tecido gorduroso que produz. Falamos sobre todas elas, agora no final trouxe para vocês algumas estratégias e alimentos que são importantes de vocês colocarem na vida para melhorar essa condição de dor. Falamos aí, então, das frutas, dos vegetais, falamos do ômega 3, falamos do própolis, falamos da aromaterapia, falamos dos chás, falei do shot e exercício físico e água. Não pode faltar. Cúrcuma e açafrão é a mesma coisa? Não. Né não, Dri? Na verdade, a gente usa o nome meio errado. Esses dias eu fiz uma postagem no Instagram explicando, inclusive, a diferença dos dois. A cúrcuma longa, ela é amarelinha, é uma raizinha, essa aqui muita gente chama de açafrão, que é bem amarelinho, que a gente usa em comida gostosa, que dá um sabor danado. E isso é cúrcuma. Açafrão, ou açafrão da terra, ele é uma florzinha que a gente tira o pistilo, o miolinho dela para fazer o açafrão. Muito mais caro do que a cúrcuma, tem um sabor bem diferente, né? Lá no fundo lembra, mas são coisas diferentes. Por isso que eu falo cúrcuma e não açafrão. A cúrcuma tem uma substância que chama curcumina, que é justamente o que faz essa função anti-inflamatória. Vamos lá. O que é shot? É uma dosezinha pequenininha que você toma em jejum, que melhora algumas condições inflamatórias. Esse especificamente, caldo de meio limão, espremidinho ali num copinho, uma xicrinha, a pontinha de uma colher de cúrcuma e a pontinha de uma colherzinha de espirulina. Espirulina é uma alga que a gente compra em pozinho, qualquer loja de produto natural vende no quilo, compra só um pouquinho, porque rende demais, você vai usar muito pouquinho, pode usar para fazer suco verde, pode usar para botar em qualquer suco, na verdade, e pode usar nesse shotzinho, vem com uma estratégia antioxidante muito boa, protege bastante, tem vitamina C, tem essa condição anti-inflamatória, claro, gente, que sozinho não vai fazer milagre. Se a pessoa não mudar estilo de vida, não mudar a alimentação, não botar ali tudo que eu falei para vocês, claro que esse shot sozinho não vai fazer milagre. Posso fritar no óleo de coco? Não. Óleo de coco não é a melhor gordura. Se você quer, primeiro que assim, que o fritar, eu vou falar para vocês a diferença do que é grelhar, o que é fritar. Fritar é você colocar mais óleo
quase que o alimento fique em imersão, borbulhando ali naquela gordura. Esse é o tipo de preparo, de preparação que a gente tem que evitar, tá bom? Não é tirar da vida, evitar, ok? Então, se você for fazer uma comida grelhada, ou um cozido, um refogado, um assado, a melhor gordura que existe é o azeite extra virgem. Pode aquecer, não tem problema, não pode fritar de borbulhar, mas usando para fazer grelhado, assado, cozido, refogado, sem problema nenhum, pode fazer, que é uma gordura excelente, tá bom, linda? O que acontece? O óleo de coco foi modismo, virou moda por muito tempo, teve uma jogada de marketing muito grande atrás disso, por causa das blogueiras e da indústria ali vindo com isso, né, propagando que era a melhor gordura, mas não é. Hoje a gente já sabe, felizmente temos, assim, centenas de estudos envolvendo óleo de coco, que inclusive pioram condição inflamatória de quem, por exemplo, tem dor crônica, como essas que eu expliquei para vocês. Quem faz consumo frequente de óleo de coco pode piorar. O azeite extra virgem tem a mesma propriedade ali do ômega 3, de ser anti-inflamatório. Eu espero que vocês tenham gostado dessa live. Obrigada a vocês todos que participaram, que assistiram. Se você ainda não fez a sua inscrição para a Maratona do Emagrecimento Definitivo, a MED, vai lá no início do meu perfil, faça a sua inscrição. Fernanda, já participei da outra que você fez um tempo atrás. É outra coisa, participa de novo, inscrição gratuita, o evento vai ser online e lindo. Uma semana que pode transformar a sua vida. Te garanto isso, tá bom? Um beijo, meus amores, fiquem com Deus. Muito obrigada, viu? Um beijo.